Ô, Helder, vamos falar ainda das chuvas? Vamos falar da chuva. Eu também não tava em São Paulo na hora da chuva. Fiquei Também não. sabendo, tipo, depois. Mas eu tava voltando ali na viagem, cara, e peguei muita chuva a caminho do hotel. Então eu imaginei que aqui em São Paulo também estivesse tenso. Foi tenso e não só tenso para poucas pessoas, mas principalmente para o nosso príncipe, Ronivon. Ronivon. Ronivon Como revoltado. seria o nome de Ronivon se fosse em português brasileiro? O nome dele seria Ronaldinho D? Seria Ronaldinho, Ronaldinho D. Ronivon. Ronivon tá revoltado. Mais um que ficou sem luz aí. Eu não fiquei sem luz, cara. Em nenhum apagão eu fiquei sem luz. Eu dei essa sorte. Até o momento não fiquei sem luz. E eu sei disso porque eu voltei e o micro-ondas ainda estava com o horário certo. E se o O micro-ondas tá com o horário meu. certo... Eu reparei porque o gás para aquecimento dos chuveiros estava funcionando e sempre cai Ah, quando acaba a luz. Então não acabou, nem um pouco aqui também. aqui também Estão não. reclamando aí, pelo amor de Deus, né? Ah, esses Nenhum. É fudidos. muito Esses mimimi. fudidos aí. Fudido. Esses fudidos, pobretão. Tipo Ronivon, É, que mora no Morumbi. Morasse na Vila Matilde, não tinha problema nenhum, cara. A gente tá aqui, ó, com luz, festejamos final de semana inteiro. O cara quer morar no Morumbi, dá nisso aí, velho. Quer ter adega de vinho. Faça-me o favor, né, Ronivon? o Ronivon reclamando que está perdendo os vinhos dele aqui em reportagem do SBT, mas, Helder, é preocupante, porque o Ronivon tem mais de 2.000 vinhos na sua casa. Olha a adega Prejuízo, hein? dele. Olha Grande a adega prejuízo. dele. Raridades da Europa e tinto francês, presenteado por Gugu Liberato. Hoje teve Fazem Gugu. parte da coleção. Por isso que eu trouxe essa notícia. Tá? O Ronivon aqui com o seu. Aquele vinho português famoso, tal. O Marcelo. Marcelo, que morreu, grande apresentador, que eu fui na casa dele entrevistá-lo. Resende. Marcelo Rezende tinha uma adega gigantesca, com vinhos também, assim, caríssimos. A gente tomou 3 ou 4 no dia e ele fez um jantar para mim ainda. Bife à milanesa, com chucrutes. E depois do que aconteceu, eu não sou obrigado a falar, nem tenho como falar, porque posso ser processado pela família dele. Mas tomamos vinho, comemos um bife à milanesa, e se eu entrevistei, descubra, né? Não sei. O apresentador admirado pelo público, o Nivon, tá aqui 79 anos, cara. Ele tá ótimo, hein? Tá ótimo, cara. Em sua casa confortável, aqui, sua confortável residência erguida em um terreno de mais de 2.000 metros quadrados, pequeno, hein? Ana Hickman é muito maior. No Morumbi, um dos seus xodós é justamente a adega, de madeira e vidro com capacidade para 4.000 garrafas. Hoje tem um pouco mais de 2.000. O restante eu bebi. Ah, bom. Certo. Não, tudo bem. Ó, os Contier, Chateau Crevanale, Contier Verdú, Truc de Le Monde, aqui, ó, só vinho caro. A seleção de rótulos que nela repousam inclui tesouros como garrafas do icônico Chateau Petrus, das safras 1993 e 1997. A esse cobiçado tinto francês somam-se outras preciosidades, como Chevaux Blanc de 1996, este presenteado pelo amigo Gugu Liberato, pouco antes da morte dele. Que bom que foi pouco antes da morte. Se fosse depois, ia ser estranho. Gugu deu um cavalinho branco de 1996 para o Ronivon, o Aqui, Ronaldinho. ó. Esse aqui é o queridinho dele, tá? É o Real Companhia Velha, cantor que faz sucesso. Guardem, é isso aí. É um vinho do Porto. Eu não curto tanto vinho do Porto, mas está aqui a adega climatizada na casa de Ronivon, que por falta de luz, vamos ver a revolta. Vamos ver a revolta de Ronivon. Amigão de João Aqui. Gordo, pô. Amigão de João Gordo. João Gordo Eu gosto do Ronivon, gravou, cara. gravou Cavaleiro de Aruanda, de Ronivon. Ficou muito Eu boa a gosto. versão. Já viu a versão do João Gordo? De Cavaleiro de Aruanda, do Ronivon? Vi naquele projeto dele com o Val e com o Guilas, né? Não Puta, é? ficou muito boa a versão, cara. Que eu mais curti. Vamos ver o Ronivon aqui falando o que tem acontecido aqui para o Ronivon tá tão chateado.
São 9 horas da manhã de segunda-feira e nada de energia. Estamos assim desde sexta-feira. Nos meus 80 anos de idade, eu nunca vi algo parecido. É impressionante que isso possa acontecer. Eu reconheço que houve uma catástrofe, que houve uma eventualidade, etc. Mas preste atenção, com todas essas pessoas que estão trabalhando na rua, que eu vejo estão tentando restabelecer energia em vários lugares, para muita gente, como é o nosso caso aqui, perdemos tudo que temos na geladeira, compramos gelo seco, fizemos um monte de coisa que nos indicaram como fazer. Tem gente doente, tem gente que, como nós, perderam tudo também. Até aí, tá para se entender. O que eu não consigo, de fato, compreender é que como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência. É simples assim, porque eu nunca vi uma história dessa. Portanto, existe um ditado que a minha vó sempre disse: quem não tem competência não se estabelece. É uma coisa simples assim. Tá aí, Ronivon falando a verdade, né? Mas em quem votou, Ronivon? Será que vai votar em quem? Vai votar no Boulos? A verdade é que essa situação deveria acabar com as chances do Ricardo Nunes de vencer a eleição no segundo turno, mas não parece que é isso que vai acontecer. A gente ainda acredita numa vitória do Boulos, mas tudo indica que vai ser o Nunes que vai levar. Assim como o Sebastião Melo tem tudo para ganhar lá em Porto Alegre, por enquanto, né? Mesmo com a cidade embaixo d'água. Já aqui em São Paulo, qual foi o principal problema? Apagões. Tivemos 3 apagões durante a gestão do Nunes. Aí é um problema bem complexo, né, e bem amplo, que envolve também o governo estadual, envolve o governo federal. O Bolsonaro deixou a ANEEL todinha ocupada por bolsonaristas e lobistas do mercado. O que um lobista do mercado vai fazer para punir uma concessionária como a Enel? Nada, absolutamente nada. Não é do interesse de um lobista punir uma empresa, uma concessionária que não tem capacidade de gerir o fornecimento de energia elétrica para uma cidade do tamanho de São Paulo. Eles não vão punir. Não há a menor chance disso acontecer. E veja só como o mercado e o liberalismo no Brasil é dos mais tacanhos do mundo. Nos Estados Unidos, só nos últimos anos, minha gente, 67 empresas foram reestatizadas, tá? Nas áreas de energia, de águas, esgotos, entre outras áreas de atuação pública, porque não conseguiram oferecer para o cliente aquilo que eles prometeram quando ocuparam a vaga de concessionária desses serviços. Nos Estados Unidos, gente, em estados que tinham governadores republicanos, não eram só estados democratas, não, porque tem gente que vai se apressar e falar: ah, mas são aqueles comunistas do Partido Democrata. Não, primeiro que não são comunistas, né? E segundo que republicanos também estavam aí no meio dessa história. Estados como a Flórida, o Havaí, Minnesota, Texas, Nova York e Indiana. Eles entenderam que não dava mais para continuar com aqueles serviços nas mãos daquelas concessionárias e os estados retomaram a responsabilidade por conta de erros, né, que foram cometidos sucessivamente. Aqui no Brasil, não. Você vai lá, loteia a ANEEL para bolsonaristas. Aí o governo federal também, a gente tem que fazer a crítica quando a crítica é necessária. Estava aqui em julho de 2024, combinando de renovar a concessão da Enel em 2028, caso a Enel fizesse um aporte, né, de investimentos no país de 50 bilhões. Aí renovaria. Mas está certo renovar depois do que aconteceu aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes, muito espertamente, joga o problema para o colo do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, ele também está aqui tranquilo, né, que sabe que não precisa se responsabilizar tanto. E para ele está ótimo, porque ele também não vai se comprometer em pedir a cabeça da Enel aqui em São Paulo. Ele não vai, cara.
Ele não vai pedir. Mesmo que ele venha a ganhar, depois esse assunto morre. Até o próximo apagão. Ele mete coletinho laranja, vai lá na rua, tira uma foto de uma árvore que caiu e beleza. Sendo que árvores, né, deveriam estar aí livres para cair em intempéries sem causar esse tipo de dano desde 2014, quando o Haddad propôs que fossem enterrados 250 quilômetros de fiação aqui em São Paulo. Não fizeram. A Justiça Federal vetou. Por quê? Porque o mandato do Haddad, enquanto prefeito de São Paulo, foi todo sabotado, por todos os lados. Pela mídia, que ficava falando que ele só fazia ciclovia, pela Justiça, pela oposição, que criticava o Haddad, criando aquela lorota de que foi o pior prefeito da história de São Paulo, que é uma grande mentira. Não foi mesmo. Foi um prefeito que colocou ordem na casa, tá? Então a gente tem tudo isso daí que acontece, né, e não é de hoje, para ver se pessoas se ligam, para ver se o Ronivon, não sei em quem ele votou, se liga o que é entregar a prefeitura de São Paulo para uma pessoa que só vai trabalhar em prol do mercado, como é o caso do Ricardo Nunes. Vamos ver, né, se o povo se liga, quem ficou sem luz aí, famoso, anônimo. Eu acho muito difícil, porque as pessoas não fazem, né, a conexão do que é o projeto de governo de uma pessoa como Tarcísio, de uma pessoa como Ricardo Nunes, e como isso afeta a própria vida, praticamente. Tá cheio de gente aí, com açougue, mercadinho, pequeno comércio, que estragou todos os produtos. Tem gente que não tem como fazer com que aqueles produtos fiquem refrigerados durante dias, né? Ainda o Ronivon, ele pode procurar alternativas, dinheiro eu tenho certeza que ele tem, e aí eu acho que ele entende isso. Mas e as pessoas mais pobres, as pessoas que perderam tudo? E os comerciantes pequenos de bairro que perderam carne, laticínios, entre outros alimentos que precisam de refrigeração? Sabe quanto que foi de prejuízo até agora, Beze? É 1.650 bilhões de reais. E o Ricardo Nunes querendo que a multa para a Enel seja de 200 mil por dia. Não chega nem aos pés de suprir aquilo que o povo já arcou de prejuízo até agora.